Olá! Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante e que muitas mães ficam extremamente angustiadas, né, ao ouvir. Tem até um monte de coisa envolvida nesse contexto, que é saltos de desenvolvimento. E é isso mesmo, vamos falar sobre saltos de desenvolvimento. Já pegou seu café? Pega o seu café aí, vem comigo. Se alguém puder digitar aí o tema da aula de hoje para eu fixar, saltos de desenvolvimento no bebê. Vai ser o tema da nossa aula de hoje, tá? Então a gente vai falar um pouquinho, vão entrando, isso aí, sejam bem-vindas, meninas, muito bom vocês estarem aqui. Peguem os cafés aí de vocês, venham me acompanhar, tá bom? O tema da aula é saltos de desenvolvimento no bebê. Esse tema, na verdade, esse assunto, né, é um assunto que gera uma série de questões, porque os saltos, eles estão muito relacionados às mudanças comportamentais, né, que acontecem. Então, eu vou falar o que são esses saltos, vou explicar mais ou menos quais são esses saltos, quando eles acontecem, e também a gente vai falar um pouquinho sobre por que acontecem nessas mudanças, por que interfere tanto em algumas questões, principalmente no sono e nos comportamentos das crianças, tá bom? Então, basicamente, né, nós temos os saltos, algumas pessoas perguntaram assim, mandaram até pergunta, falando assim, esses saltos vão até quando? É o resto da vida? Outras perguntaram, mas esses saltos, você vai colocar aí pra mim? Esses saltos, eles acontecem até quando? Eu tenho a impressão de que um salto emenda no outro. E a gente realmente tem essa sensação, né? Isso tem uma alteração de comportamento. Alguns bebês que são mais sensíveis, eles podem sentir um pouco mais, né? Podem demonstrar um pouco mais essas questões, né? Manifestar um pouco mais de algumas questões, outros menos. Basicamente, nos primeiros, esses saltos eles vão acontecer do nascimento até o 18º dia, até o 18º mês. Então, mais ou menos até 18 meses, ou seja, 1 ano e 6 meses, o bebê vai passar por esses eventos, por esses saltos. Nos primeiros 5 ou 6 meses, esses saltos eles são meio que mensais, né? Todo mês você tem um salto. Então, tem o salto do primeiro mês, depois do segundo mês, é mais ou menos. Deixa eu fixar aqui o tema. E aí depois, né, nós vamos ter então mais ou menos a cada 2 meses. Então a gente tem um salto no primeiro mês. Deixa eu pegar minha colinha aqui, tá? Que fiz um roteirinho para falar com vocês. Então a gente tem um salto que acontece no primeiro mês, mais ou menos, né, na mudança do primeiro mês, quando ele deixa de ser aquele recém-nascido, né, e passa a ser então entrar na vida de bebê mesmo. Depois com mais ou menos 2 meses, outro com mais ou menos, o terceiro com mais ou menos 3 meses, o quarto com mais ou menos 4 meses. O quinto com 5 meses. Depois eles vão se espaçando um pouquinho mais. Aí a gente vai ter o salto número 5, número 6 com 7 meses, mais ou menos, tá? O salto 7 com mais ou menos 10 meses. O salto 8 com mais ou menos 11 meses. O salto 9 com 1 ano e 2 meses. E o último salto, né? Porém não menos importante, o salto 10 com mais ou menos 1 ano e 6 meses. E aí, cada vez que o bebê vai passando por esses saltos, né, o que significa isso? Então a gente fala tanto de salto de crescimento como saltos de desenvolvimento. Os saltos de crescimento, o bebê, a criança vai ter até entrar na idade, né, na adolescência e na fase adulta, que é aqueles crescimentos que a gente vai passando, né? Então crescimento ósseo, crescimento e desenvolvimento dos órgãos, da cabeça, enfim. Então vão tendo esses saltos de crescimento. Porém, no primeiro ano, às vezes esse salto ele coincide o salto de crescimento junto com o salto de desenvolvimento. Quando a gente fala de salto de desenvolvimento, nós estamos falando de saltos neurológicos, de desenvolvimento neurológico dessa criança. Então imagina que é como se fosse assim. Imagina que é como se o seu bebê estivesse num corredor assim, cheio de porta, e cada vez que ele abrisse uma porta, ele visse um mundo completamente diferente. E aí ele entra naquela porta, né, e ele vê, nossa, eu não sabia que as coisas eram assim, eu não sabia que isso era dessa cor, eu não sabia que isso funcionava dessa forma. E aí quando ele está começando a se entender com aquela forma de ver aquele mundo, vem uma nova porta e ele abre uma nova porta e aí muda tudo novamente.
Então, esses saltos, eles são mudanças que vão trazer novas habilidades e novos aprendizados para o bebê, né? Então, à medida que ele vai passando, por isso ele vai tendo, então, essas mudanças que vão acontecendo na vida dele. E ele vai adquirindo novas habilidades. Com isso, alguns bebês tendem a ficar mais chorosos, né? Porque eles se sentem, meu Deus, como assim? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. O que é isso? Eu não sabia que isso era... Ué, até ontem isso era assim, agora isso é assado. Nossa, mas eu não sabia que as coisas funcionavam dessa forma. É como se o bebê ficasse perdido. Então, alguns ficam mais chorosos, alguns sentem uma necessidade de afeto e apego maior. Alguns podem ter problemas no sono, outros podem apresentar aumento de apetite ou diminuição de apetite. Então, tudo isso pode estar envolvido de acordo com a evolução desses saltos, tá? O que é importante a gente entender? Que eles passam. Que eles passam. Qual é o grande problema? E aí eu vou falar principalmente em relação ao sono, que é uma questão que a gente vem, né, falando sempre aqui, que quando qual que é a grande questão? Às vezes, uma mudança dessa gera uma mudança comportamental e aí por uma ansiedade, enfim, por uma questão de não saber, às vezes, lidar, não entender o que efetivamente está acontecendo, às vezes a família, ela muda ou ela deixa um hábito e ela passa para ter outro hábito, por exemplo, de sono. Então é aquele momento em que, por exemplo, o bebê vai para a cama da família, né? Ou é aquele momento em que você muda o seu ritual, permite, por exemplo, começa a permitir, por exemplo, que o bebê fique por mais tempo acordado, durma mais tarde, ou pule a soneca do dia. E às vezes aquele hábito se perpetua e acaba virando um novo hábito, né? E aí o bebê perde aquela referência anterior, porque o ideal é a gente manter a consistência na rotina, exceto, obviamente, quando há necessidade de ajuste, porque houve mudança. Então, por exemplo, o bebê está saindo de 3 para 2 sonecas. É óbvio que a gente vai ter que fazer um ajuste de tirar a terceira e ficar só com 2 sonecas. Mas quando essas mudanças, né, a gente incorpora essas associações ou esses hábitos que a gente não quer manter, tá? E veja bem, eu não estou dizendo que é bom ou que é ruim, mas às vezes são hábitos que a gente não quer manter. Por exemplo, eu não quero, e para minha família não funciona, as crianças dormirem na mesma cama que a gente. Não funciona, não é legal, eu não durmo bem, meu marido não dorme bem, as meninas não dormem bem. Então prejudica o sono de todo mundo. Para mim não é bom. Então, se eu permito que esse tipo de evento ele aconteça com frequência, é óbvio, gente, que uma noite ou outra, às vezes as crianças, né, acontece de ter um pesadelo, uma situação, enfim, e elas virem pro nosso quarto, aí a gente deixa um pouquinho, depois a gente volta ela pro quarto delas. Por quê? Porque se eu permito que esse evento comece a acontecer, tadinho, não, é só hoje, não, tadinho, é só amanhã, daqui a pouco tem um mês que a gente tá fazendo isso, daqui a pouco a criança tá eternamente no quarto dos pais. Se isso para você é ok, tudo bem, beleza. Agora, se para você não é um hábito que você quer perpetuar, que você não quer manter, o ideal é que você não comece, que você rompa com isso, tá? E eu tô falando isso, mas eu tô falando de uma forma geral para as outras questões. Por exemplo, com a questão de dormir cedo, né? Crianças que perdem, às vezes, o hábito de dormir cedo e passam a dormir muito tarde, isso gera um incômodo para a família, enfim. Então, por que a gente está falando isso? Porque cada mudança nesse momento vai gerar uma mudança também no comportamento. Dependendo do temperamento do seu bebê, então eu vou falar um dia também sobre temperamentos, né? A gente não tem temperamentos em crianças tão bem definidos, mas basicamente a gente tem 2 grupos de temperamento. A gente tem aquelas crianças que têm um temperamento mais expansivo, que são crianças que se movimentam mais, crianças que falam mais, crianças que têm uma energia maior, que fazem normalmente birras mais intensas, né? Então a gente tem de um lado essas crianças e elas costumam se manifestar mais. Do outro lado, às vezes a gente tem crianças com comportamento, né, com um temperamento um pouco mais introspectivo, são aquelas crianças mais quietinhas, que aceitam com mais facilidade às vezes as ordens, que aceitam com mais facilidade as mudanças. E aí, dependendo do comportamento, do temperamento da criança, ela pode se comportar de uma forma diferente também, tá bom? Algumas crianças, e esses saltos, eles normalmente têm um prazo, né? É um prazo que dura aí em torno de 1 a 2 semanas normalmente, tá? Para mais ou para menos, que é o prazo que pode acontecer.
tá? Então eu vou só ler para vocês novamente aqui os saltos e falar basicamente o que acontece em cada um deles, tá? Então, o primeiro salto, com mais ou menos um mês, o bebê, ele adquire algumas habilidades novas a partir desse salto. Então, a gente tem que pensar também que até o terceiro mês, essa criança, a gente tá falando de uma, né, daquela, já conversei com vocês em outro momento, que é a teoria da esterogestação. Esse bebê ainda nem sabe que ele saiu no útero. Então, o bebê, ele não nasce enxergando, ele nem, a questão sensorial, sabe? O sentir, o toque, isso tudo é muito novo pro bebê. Ele tava dentro da barriga e ele não tinha essa sensação toda, ele não sentia cheiro como a gente sente aqui, ele não ouvia como a gente escuta aqui, ele não enxergava como a gente enxerga. Então, todas essas coisas são muito para ele, né? Então, é uma mudança sensorial muito importante essa do primeiro mês. Então, ele começa, né, a partir desse salto, ele começa a fixar o olhar, porque ele começa a entender mais ou menos os formatos e tudo mais. Isso pode aparecer geralmente após esse salto, primeiro sorriso, né? Responde ao toque, então ele sente ou prazer ou ele não gosta, sente incômodo de acordo com o toque, que pode incomodar. E ele pode, normalmente, também ficar um pouquinho mais de tempo acordado. É a hora que dá aquela transição e o bebê passa a ficar mais acordado entre aspas, tá? Esse mais acordado aqui, no caso, gente, é tipo 40 minutos, 1 hora, tá? Não é ficar mais acordado tipo, o dia todo, não, ou várias horas, não, tá bom? Depois o salto do segundo mês. É quando ele começa a ter um pouco mais de... ele fixa melhor, ele tem uma habilidade relacionada à questão motora também, né? E ele também começa a descobrir alguns padrões. E aí, por exemplo, no primeiro mês, aquela coisa que o bebê mexe a mão, põe a mão... Sabe a mãe quando vai amamentar recém-nascido? E o bebê parece um polvo, aquela mão que vai para tudo que é lado, né? Então, isso é totalmente reflexo, não é intencional, o bebê não controla. Já a partir desse salto do segundo mês, ele pode ter um pouquinho mais de controle nisso. Então, às vezes, ele leva a mão propositalmente à boca, ele consegue controlar melhor o pescocinho, tá bom? Então, também é muito importante. Ele começa a gostar de observar as coisas, de que converse com ele, de que fale com ele, de ser intertido por alguma coisa. Ele olha e fica ali, às vezes, um tempo maior, ali atento àquelas questões, tá? Ele pode ficar mais apegado com a mãe, né? Também é bem comum acontecer isso, tá bom? E aí é a hora que ele responde aos sons. Então, a gente pode falar e ele se vira, ou ele ouve um chocalho, ele olha pro chocalho, bate as mãos, por exemplo, tentando levar a mãozinha num brinquedo. Ele começa a entender o contraste do preto com o branco, ele entende um pouquinho mais esses padrões, né? Então ele começa a perceber profundidade, então ele começa a ter uma melhora na questão da visão. O salto de terceiro mês, o bebê começa a gostar muito de luz também, né? Ele tem ele começa a fixar um pouquinho mais o olhar nesse processo e ele se sente melhor, né? Fica olhando, observando, ele fica com mais atenção nesse momento. É um salto também que... Peraí, gente. É um salto também que o bebê começa às vezes a soltar gritinhos, né? Então ele interage um pouco mais, né, com os familiares, né, principalmente com a mãe, com o pai. Ele gosta de chocalho, do barulho, tá? O salto de 4 meses é um salto... Você desligou ali, né? Eu tava imprimindo. Esse salto de 3 meses, ele acontece então mais ou menos com 12 semanas, que é justamente quando o bebê está saindo dessa esterogestação, né? Ele está saindo e entrando então nesse outro momento. Então o bebê ele percebe mudanças, né? Ele percebe que as coisas estão acontecendo ao seu redor, então ele começa a perceber melhor claro, escuro, noite, dia, sair de casa, entrei em casa. Então ele percebe mais essas mudanças. E aí por isso que normalmente esse momento é um momento que é bem legal pra gente já ter começar uma rotininha bem estabelecida com ele. Porque ele já começa a perceber esses padrões e essas mudanças. Então ele começa a ter essa sensação de antecipação. Então ajuda bastante. Se vocês falarem, é claro que a rotina ela pode ser feita em qualquer momento, mas um momento ideal é que ela não passe do terceiro mês, que até o terceiro mês você já consiga ter um estabelecimento desses padrões mais ou menos que você vai lidar.
Por volta de 19 semanas, então, que seria o salto 4, de mais ou menos 4 meses, o bebê já adquire algumas habilidades bem melhores, né? Que são as habilidades por exemplo, pegar as coisas com a mão, né? Levar até de uma mão para outra, trocar de uma mão para outra. E aqui também acontece uma coisa que é interessante, que é o bebê percebe a ausência. Então ele percebe a permanência e a ausência de objetos e pessoas. E aí é a fase que eles sentem muita falta da mamãe, né? E é justamente a fase que a gente estava às vezes voltando para licença, saindo, né? Terminando a licença maternidade ou voltando ao trabalho. Então é uma fase que é bastante complexa para o bebê, que é esse salto de 19 semanas, né, que acontece em torno do 4º mês, e aí logo depois entra esse salto de 4, entra o de 5, né, que é um seguido do outro. Esse salto de 5 meses, que é mais ou menos com 26 semanas, que é quando ele tem essa sensação, então, da ausência, né, muito forte da mãe, né, e ele começa a perceber isso daí. O salto de 37 semanas, que é mais ou menos com 7 meses, o salto 30, ele distingue objetos, ele percebe textura, tamanho, ele percebe que uma coisa é igual à outra ou é diferente da outra. E esse salto ele acontece também no momento que o bebê está na introdução alimentar. E aí você vem de um salto bem difícil, que é o salto dos 5 meses, que ele percebe a ausência da mãe, para um salto bastante difícil, que é o salto de 7 meses, né? Que é quando ele está justamente na fase de introdução alimentar. E ele consegue perceber a diferença das texturas, então ele sente o sabor. E aí você observa também, olha só como é que as coisas são, a importância de você inserir a introdução alimentar no momento certo. Porque neurologicamente a gente está falando da questão neurológica, né, e tal, mas também tem a questão intestinal. E é nesse momento que o bebê começa a ter essa percepção. Então ele pode ter, ele vai ter essa sensação. É muito engraçado, né, quando o bebê está comendo e ele faz aquelas caretas, ele fala, não gostou. Na verdade não é que ele não gostou, ele está experimentando tudo novo. Textura nova, sabor novo, então azedo, doce, o amargo, o sal, né, que eu digo é um gosto menos doce. Então ele está experimentando tudo isso nesse momento. Isso está sendo para ele é um momento de extremo aprendizado, juntamente com esse momento que ele está vivendo de salto. Então é comum às vezes você ter um retrocesso, por exemplo, no sono nessa fase. E aí logo depois também do salto de 46 semanas, que é mais ou menos com 10 meses, né? Vem a questão da movimentação, né? Que o bebê fica mais ativo, ele começa a entender palavras melhores também, entende melhor, tem uma comunicação melhor, e isso está. Alguns bebês já começam até a falar algumas palavras, né? Isoladamente, claro, nessa fase. E aí começa a ficar assim, em uma comunicação melhor com as outras pessoas também. Mais o quê? Ele imita também gestos, né? Começa a imitar, então ele já tá entendendo esses padrões, né? É bem interessante. O bebê fica tipo mais engraçadinho. Ele consegue também distinguir uma série de eventos. Então, por exemplo, e a hora que eles começam a aprontar, tipo assim, eu quero pegar o brinquedo que tá em cima da mesa. Então, para eu pegar o brinquedo, eu preciso, não é só eu vou lá e eu não alcanço. Então, o que eu tenho que fazer? Então ele começa a pensar, então eu tenho que colocar alguma coisa para subir em cima dessa coisa para poder pegar o brinquedo. Então ele entende que uma ação, ela tem uma sequência, né? Ela tem uma sequência de ação, uma sequência de eventos para poder conseguir aquilo ali. Já por volta logo depois do salto de 10 tem o de 11, que é o salto 8. É um salto que o bebê ele começa a querer observar e repetir coisas que a gente faz. Então ele imita, ele quer fazer atividades do cotidiano, né, com a gente. Então ele quer, por exemplo, imita varrer, né, quer lavar a louça, né. Também é uma fase que acontece isso. Isso é perto de 1 aninho de idade. Depois, com 64 semanas, ele já gosta de brincar, de esconder, copia alguns objetos, né. Copia gestos da gente, copia atitudes, brinca de esconde, achar os objetos. Pode querer também reproduzir tarefas, pode querer pegar o lápis para escrever ou para desenhar, apesar dele não conseguir, né, de fazer só rabiscos, tá bom? No salto 9, que é mais ou menos com 1 ano e 2 meses,
esse daqui, ele começa já a entender as emoções, né? É claro que é muito, muito primitivo ainda isso, ele não tem noção, tipo, isso aqui então é raiva. Não, ele não tem, mas ele percebe essas emoções. Então ele percebe quando quando a mãe tá mais irritada, quando o pai tá mais irritado, ele percebe quando tá alegre, quando tá triste. Alguns bebês, inclusive, que já tem um pouco mais de empatia, né, que são bebês, dependendo do temperamento também, eles podem inclusive se abalar, chorar quando eles veem alguém chorando, né, ficar triste porque alguém tá triste. Então começa mais ou menos nessa fase de 1 ano e 2 meses. Ele também começa a querer negociar. Então, tipo assim, você disse que é a hora de fazer tal coisa, ele não quer fazer agora, ele quer fazer depois, ou ele quer fazer uma coisa primeiro e depois a outra. Então, ele também começa com essas habilidades, tá bom? Pode reproduzir tarefas domésticas, né, igual eu falei, que ainda é um resquício também do salto 11, tá bom? E, por fim, o último salto, que é o salto número 10, mais ou menos com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses, que é o último grande salto de desenvolvimento, e a gente está falando aqui de desenvolvimento sensório motor, né, neurológico nesse sentido, que acontece nessa fase. E aí é a fase em que o bebê ele começa então ele tem um grande salto nesse aspecto, e principalmente ele começa a adquirir habilidades motoras um pouco mais finas. Então ele, por exemplo, já quer pegar num lápis, ele já consegue fazer algum desenho, mesmo que a gente não entenda muito bem, mas ele já consegue ali ter uma intenção de fazer um desenho. Ele pode começar a querer pintar, mexer com objetos, né, massinha, essas coisas todas. Ele começa a ter uma habilidade motora, empilhar coisas, né? Então também pode ser algo que a gente observa nessa fase. Ele também começa a querer, né, ter vontades, ter desejos e manifestar isso. Começa aqui as primeiras birras, às vezes, né? Que elas vão começar por volta de 1 ano e meio, 2 anos. Então, ele começa a ter esses desejos, essas vontades, querer fazer escolhas, tá? Pode ser uma fase também bem difícil. Ele começa a ter um controle melhor do corpo. Então, aqui ele já anda normalmente, né? O bebê aqui já anda, já sobe escada, alguns sobe e desce escada, já corre. Já consegue, por exemplo, planejar uma ação e executar, mesmo que não perfeitamente, óbvio, mas ele já consegue ter isso. E aqui também ele começa a ter as desobediências, né? A gente já começa, tipo, não querer fazer aquilo que a gente quer que ele faça, por conta dessa questão das vontades, tá? Então, são esses os 10 saltos que a gente tem. Lembrando que isso é uma teoria, tá bom, gente? Então, assim, não tem uma pesquisa científica efetiva ali que fale, é assim, acontece tal data, não. Mas a gente tem mais ou menos uma média. Na prática, alguns bebês a gente consegue perceber isso com mais facilidade, outros menos, né? Tem bebês e assim, essas habilidades, elas podem vir diferentes para cada bebê. Então, por exemplo, alguns bebês eles podem adquirir mais habilidades, outros menos habilidades relacionadas a cada salto. Então, por exemplo, isso ficava muito nítido para mim. Eu tenho 2 filhas e foi muito nítido para mim perceber isso. Então, a minha filha mais velha, ela adquiria uma quantidade de habilidades maiores em cada salto. Então, esses saltos também tinham a ser mais, tendiam nela a ser mais marcantes, né? Então ela tinha mais alterações, por exemplo, comportamentais, do que a minha filha mais nova, que foi adquirindo os hábitos, as habilidades, mas de uma forma mais lenta. Porque é como assim, tá pronta aquela habilidade, mas ela pode escolher ou não aprender e executar aquela atividade. Obviamente que quanto mais a gente estimula e a gente permite que a criança explore e faça, mais rapidamente ela vai adquirir determinadas habilidades. Então, por exemplo, o seu filho não vai aprender a correr se você não permitir isso, se ele fica restrito no espaço. O seu filho não vai aprender a subir e descer escada se você não permite que ele faça. Então, tudo isso também tem a ver com a exploração do ambiente e com aquilo que você permite também que ele faça.
Ele não vai aprender a sentir texturas se você não permite que ele sinta, por exemplo, que ele pegue, que ele leve a boca, que ele faça. Então, um conjunto de habilidades, ele está pronto de acordo com aquela fase, mas o que o bebê tem uma coisa que o que o bebê escolhe executar e o que também a gente, enquanto pai e mãe, permite que ele faça por meio de estímulos normais, naturais, tá, gente? Não tem nada aqui, peraí, não tem nada assim, então eu tenho que ficar o tempo inteiro criando brincadeira e desenvolvendo. Não, você tem que permitir que ele faça. Você tem que permitir que ele explore, sabe? Sabe aquela história de que a criança tem que se adaptar ao adulto e não o adulto à criança? Não existe isso, sabe por quê? Porque antigamente as crianças elas tinham espaço. Então, por exemplo, se você conversar com seus avós, com seus tios, né, tal, eles eram livres, então vivia lá na roça, corria, subia a árvore, mexia com terra. As nossas mães, a minha mãe, eu lembro que ela fala com pouca idade, ela já mexia com fogão. Assim, a gente hoje não tem esse tipo de coisa, a gente não permite nada, então fica com aquela super proteção. E eu já vou responder as perguntas, tá bom? Então, se a gente não permite que a criança explore e vivencie, se ela não tem contato com a natureza, se ela não tem contato com sujeira, se ela não tem contato com a terra, se ela não tem contato se a gente não permite que ela se desenvolva, cuidado, não pode. Se a gente fica o tempo todo assim, porque eu tenho um monte de treco de vidro em casa e a criança não pode andar, não pode mexer, não pode se movimentar, ela não vai desenvolver aquelas habilidades, então ela vai ficar cheia de restrição, tá bom? Deixa eu responder aqui. Teve uma pergunta do Gleice. O bebê da minha cunhada tem 5 meses, já introduziu a alimentação. Então, a alimentação não era o tema principal hoje, mas como eu toquei nesse assunto, né? A introdução alimentar, o ideal é a introdução alimentar independente, tá? Se o bebê toma fórmula ou se o bebê está em aleitamento exclusivo, o ideal é que a introdução alimentar ela aconteça a partir do 6º mês de vida. Até 1 ano de idade, o leite materno ou fórmula ainda é o principal alimento. A partir de 1 ano até 2 anos ou mais, ele é complementado. Sendo que normalmente quando é fórmula, a gente sugere até 2 anos e leite materno até o tanto que a mãe quiser, tá bom? Por quê? Por conta de desenvolvimento neurológico. Então, a partir do 6º mês é quando o bebê adquire habilidades neurológicas, ele consegue fazer pinça para pegar os alimentos, ele se mantém sentado, ele consegue ficar sentado, ele perde o reflexo de gag, que é um reflexo, vai perdendo, né? Começa a perder o reflexo de gag, que é um reflexo de colocar para fora. Então, ele vai começando a ficar mais maduro para isso. E o intestino também, ele fica mais maduro para poder receber esses alimentos, fazer a digestão, enfim. Então, por isso que é a partir do 6º mês, independente se é fórmula. Não adianta ficar, então eu vou dar suquinho com 4 meses. Não existe isso. Não há recomendação de dar suco para bebê. A recomendação, inclusive, é de não oferecer sucos nada antes do 1º ano de vida. E eles nem são tão saudáveis. Se você não quiser dar suco nunca pro seu filho, você não precisa dar suco porque ele não tá perdendo nada. Você pode dar a fruta e pronto, tá bom? Mas que antes de 1 ano não se ofereça sucos, tá? Mas eu vou falar de introdução alimentar mais pra frente, tá bom? Aí a Raíssa perguntou, salto e pico é a mesma coisa? Então, a gente usa a expressão pico, né? O pico, normalmente, a gente usa mais associado à questão do crescimento, que foi o que eu falei no início, né? Então, existe a diferença, geralmente a gente fala de salto de desenvolvimento e os picos de crescimento. Os picos de crescimento estão mais relacionados ao crescimento físico, corporal, de estrutura, orgânico, né? Então, é quando a criança, ela passa, por exemplo, por aqueles grandes estirões. E aí o bebê tem esses picos e a gente tem alguns importantes que às vezes até coincide mais ou menos com saltos, mas a diferença do pico é que ele continua, né? Então a criança vai ter depois alguns momentos de estirão até a adolescência, até chegar à adolescência, a vida adulta, né? Vai passar por alguns desses picos, né? De crescimento corporal, né? Nesse sentido. Então essa basicamente seria a diferença de salto e pico, tá? Acontece que no 1º e 2º ano a criança apresenta vários momentos de pico de crescimento, então às vezes se coincide também, né? Então, por exemplo, um salto, normalmente ele também é acompanhado por um pico de crescimento, por exemplo, da cabeça, do tamanho da cabeça, do tamanho do cérebro, né? E aí acontece essas associações dos dois estarem juntos, tá bom? Bom, em relação ao sono, por que muda, né? Por que muda? Então, vamos lá.
Primeiro porque o bebê, alguns bebês, eles precisam de algumas coisas a mais. Então, por exemplo, ações que conectem você com o seu bebê durante o dia vão fortalecer um vínculo e vão fazer com que o seu bebê se sinta mais tranquilo, mais seguro para poder ter um sono mais tranquilo à noite. Tá bom? Isso é um fato. A outra coisa é a questão dos hábitos, né? Então, como eu falei lá, se você introduz um hábito que você não quer manter, um hábito de sono que você não quer manter para o seu bebê, e se você continua mantendo, executando aquilo, ele vai adquirir aquilo como um hábito, e aí você vai ter mais dificuldade depois de tirar. Então, o ideal é que você já desde cedo, né? Por exemplo, a gente já viu aí mais ou menos com 3 meses que o bebê começa a reconhecer esses padrões, que mais ou menos nessa idade você já consiga ter uma rotininha mais ou menos estabelecida, né? Uma sequência de eventos que vão desencadear no soninho, para que ele entenda aquilo ali. Tá? E aí você vai incluir atividades de acordo com a idade dele durante o dia, com formas de que conectem você com seu bebê, de que conectem você com seu filho, para que ele se sinta tranquilo, para que ele se sinta mais seguro também, para fazer um sono melhor à noite. Isso é uma das coisas. Outra questão é a questão neurológica mesmo. Então, assim, algumas coisas dependem de um desenvolvimento neurológico mesmo, né? Do bebê conseguir ter um ciclo de sono um pouco maior. Então a gente sabe que aí nos primeiros meses os ciclos de sono do bebê são muito diferentes do nosso, então são ciclos curtos, onde o bebê tem mais episódios de sono leve durante os ciclos do que nós, porque os ciclos são mais curtos, são ciclos que duram 50 minutos, 40, 50 minutos, e o nosso dura 1h30, 2 horas. Então esses ciclos de sono mais curtos também fazem com que o bebê tenha mais sono leve, mais despertar. Por que o bebê às vezes desperta? Ele dá aquela despertada para ver se tá tudo ok. Sabe à noite, quando você dá uma despertada, às vezes a gente nem lembra, né? Mas às vezes acontece, a gente desperta, dá uma olhadinha e volta a dormir. Então, isso acontece com o bebê também. Só que às vezes quando ele dá essa olhadinha e ele pensa assim, poxa, eu dormi com a minha mãe aqui. E cadê ela que não tá aqui agora? Deixa eu dar uma checadinha. E ele vai dar uma choradinha e chama. Aí a mamãe chega, a mamãe dá uma mamá e ele dorme de novo, tá? Não tô dizendo que é sempre por esse motivo, o bebê também realmente precisa se alimentar à noite, né? Então, principalmente bebês que passam por esses saltos de crescimento, né? Que precisam de se alimentar mais. Mas a gente tem uma questão que é fisiológica e a gente tem essa questão também neurológica e também temos as questões do hábito, né? Dos hábitos que foram colocados ali como parte daquela rotina. Então, o bebê que dorme sugando, o bebê que dorme balançando, que é normal, é natural, mas que a gente também precisa ter outras alternativas para que ele aprenda a dormir de outras formas também. E aí, a outra coisa que pode acontecer é que no meio desses saltos, o bebê acha tão legal aquilo que ele aprendeu a fazer. Nossa, que legal, caramba, agora eu consigo pegar os objetos com a minha mão. E aí ele vê aquele negócio pendurado no berço e ele fala, opa, vou pegar. E ele fica a noite toda não, desculpa. Mas ele acorda à noite, ele acha super interessante, ele quer ir lá pegar aquilo ali. Então, são coisas que também eles vão querer ficar testando à noite, né? Querer ficar conversando aí, quando eles aprendem a balbuciar, e fica falando e tudo mais. O que a gente tem que fazer? A gente tem que não continuar mantendo esse estímulo, né? Não permanecer com esse estímulo à noite. Porque senão ele vai querer, né, fazer, ficar fazendo aquilo várias vezes, né? Interagindo com a gente ali naquele momento. E à noite não é hora para isso. A hora de fazer isso é durante o dia, tá bom? Assim, essa questão de bebê que dorme muito de dia e pouco. Então, o bebê, ele dorme bem, eles têm que dormir, dependendo da idade, né? Eles vão ter aí 5 horas de sono de dia, não ininterruptas, né? Às vezes em pequenas sonequinhas, tá? Mas o bebê, ele já precisa estar reconhecendo um padrão de dia, noite, né? E fazendo essas mudanças ao longo desse processo. Normalmente, até o 3º mês, o bebê já tem muito bem reconhecido o dia e a noite. Então, ele já passa a ter sonecas curtas de dia e um bloco de horas mais longo à noite. É o que a gente espera, né? Em torno do 3º mês que isso já aconteça. Mesmo que ele desperte, por exemplo, 4 vezes para ser alimentado à noite ainda. Pode acontecer, tá bom? Independente se é leite materno ou fórmula. Aí tem que entender o que está acontecendo no todo, o que está levando o bebê, né, a ter esses incômodos, certo?
Mas basicamente, né, a gente tem essa questão. Então, lembrando que isso é uma teoria. Para quem quer saber mais, tá? Eu vou dar dica para vocês. Existe um livro chamado As Semanas Mágicas. Vocês também conseguem acessar no site. E existe também um aplicativo no telefone. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui. Peraí. Existe um aplicativo, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem. Esse aplicativinho aqui chamado As Semanas Mágicas. E ele é assim, ó. Deixa eu voltar desde o início. É porque o meu, como já acabou, né? As meninas já passaram da idade. Então já não vai estar. Então aqui tem lá. E você tem lá todos os saltos, né? Todos os saltos e o que acontece em cada um deles. Você tem lá no meu diário, tem aqui até algumas coisas de brincadeira, por exemplo, para cada salto, né? Algumas sugestões de brincadeira, por exemplo, deixa eu pegar aqui do salto de 26 semanas aqui. Fala até do sono também, para você registrar. É bem interessante. Você compra ele uma única vez e aí você vai colocando essas coisas todas ali depois, se você achar legal, né? Você vai usando ele para o tempo que você quiser. E tem o livro também. O livro esses dias estava esgotado, eu até estava tentando procurar, mas eu não encontrei. Mas tem o site, As Semanas Mágicas e o livro. Então ele fala bastante sobre essas semanas, sobre cada salto, sobre como que funciona, o que você pode perceber de diferença, né? Algumas sugestões de atividades, enfim, né? Para desenvolvimento do bebê também. Então é bem interessante, é bem legal para quem quiser saber um pouquinho mais, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês. Se não tiverem mais perguntas, eu vou encerrando aqui e vou depois colocar um resuminho, tá? Não sei se eu vou colocar hoje ou amanhã, enfim, vou colocar alguma coisinha falando sobre isso. E na semana que vem vai ser uma semana que a gente vai falar muito sobre sono. Então eu vou partir dessa live pra gente começar a discutir um pouquinho sobre sono, que vai ser o tema da semana que vem. A gente vai falar mais profundamente sobre sono, hábito de sono, rotina de sono, tá bom? Como melhorar o sono, tá? Que eu sei que esse assunto é um assunto que perturba muito vocês, então a gente vai estar falando na semana que vem, então já é a introdução da semana que vem. Então todas as terças e quintas, às 1h33, a gente vai fazer, vai ser coisa de meia hora de live, rapidinho, tá? Mas eu queria que vocês mandassem para as amigas de vocês, tanto quando eu falar lá, né? Eu aqui, tá vendo que tem um aviãozinho aqui, eu sei que já tá no final da live, né? Mas enfim, vocês podem caminhar. Todas as vezes que vocês começarem a live, vocês podem caminhar nesse aviãozinho ali e mandar para os amigos de vocês, que é uma forma também delas ficarem sabendo, delas participarem e de me ajudar também na divulgação do conteúdo, tá bom? Fiquei muito feliz com a presença de vocês, tivemos bastante pessoas aqui hoje e é isso, tá bom? Um beijo, uma boa quinta-feira, final de semana chegando e a gente vai conversando agora, vamos continuar nossas conversas nos stories, tá? Beijo!